Uma bomba caiu no mercado de criptomoedas. A maior corretora cripto dos Estados Unidos, a segunda maior do mundo, a FTX, tinha uma estrutura muito mais frágil e problemática do que se imaginava. Ao levantar o tapete do braço de investimentos do grupo, a Alameda Research, encontraram um balanço com muita alavancagem e pouco lastro. Era um elefante se equilibrando em uma bengala. Um dos momentos mais críticos e uma das histórias mais importantes do mercado cripto, que envolve mentira, alavancagem, empréstimos entre empresas de um mesmo grupo, resgate em massa, desova de bilhões de dólares em tokens e criptomoedas sólidas derretendo como picolé no sol. Uma trama que você vai entender de vez a partir de agora. Roda a vinheta, Crypto News. Tá no ar. Salve pessoal! Uma semana tenebrosa para o mercado de criptomoedas. Um dos pilares do sistema praticamente ruiu. Em menos de 4 dias, o mercado cripto caiu de $1 trilhão para menos de 750 bilhões. O Bitcoin atingiu seu menor valor desde 2020. O Ethereum caiu mais de 26%. O token Sol derreteu mais de 40%. A Binance é a maior corretora cripto do mundo. Na sequência, vem a FTX e a Coinbase. E foi justamente a FTX, a segunda maior corretora, que fez o mercado mergulhar no pesadelo. Vamos entender. A identidade da FTX é o seu fundador, o SBF, Sam Bankman-Fried, um cara super famoso no universo cripto que sempre se destacou como um prodígio pelo dom fora do comum para a matemática e pela visão de futuro. De maneira rápida, construiu um império bilionário, ultrapassando empresas gigantes do mercado financeiro. Fundos enormes estavam com ele, artistas como Gisele Bündchen, até o principal estádio de Miami, casa do time de basquete Miami Heat, foi comprado e virou FTX Arena. E esse ano de 2022, que vem sendo terrível para o mercado cripto, com alguns dos maiores colapsos da história dos ativos digitais, como a Terra Luna, Celsius, o caso do fundo Three Arrows Capital, foi terreno fértil para o SBF e para a FTX expandirem ainda mais seus negócios. Em meio à quebradeira geral, ele foi às compras e engoliu várias outras empresas e projetos. Parecia um futuro sólido, próspero, promissor para a FTX. Até essa semana, quando o mundo percebeu que foi enganado pelo fundador Sam Bankman-Fried. A FTX tem um braço de investimento de venture capital chamado Alameda Research. Um furo de reportagem do site CoinDesk revelou que o capital da Alameda Research era muito mais frágil do que todos poderiam imaginar. Com a atenção voltada para isso, dezenas de matérias começaram a surgir, indicando o que era, na verdade, um balanço problemático e com uma alavancagem brutal. Dos 20 bilhões de dólares apontados em balanço da companhia, metade estava não em dólar, não em título público, não em fundos de investimento, mas em FTT, que é o token da FTX, uma criptomoeda que a corretora inventou. Como a corretora era enorme, a cripto também ficou gigantesca e era muito usada no mercado. Então, uma empresa, FTX, é dona de outra, Alameda Research, e essa outra tem metade do seu imenso patrimônio em criptomoedas da empresa que é dona dela. Tem ou não tem cheiro de algo podre? Além disso, revelou-se que a FTX usava parte do dinheiro dos investidores para fazer alavancagem e também para emprestar para a Alameda, que pegava o recurso e alavancava ainda mais. Uma alavancagem altíssima e uma diversificação baixa, uma gestão de risco pavorosa. Ninguém imaginava que levantando o tapete iria encontrar isso no balanço. Foi uma informação que atingiu ao mesmo tempo as duas companhias e, consequentemente, a criptomoeda FTT, cujo lastro basicamente era a confiança na robustez da corretora FTX. Vendo o risco despontando no horizonte, a maior corretora cripto do mundo, a Binance, que também tinha apostado na FTX e detinha um caminhão de FTTs, despejou tudo no mercado. Isso obviamente aumentou o medo. O que era um sinal amarelo virou um alerta vermelho. O medo virou pavor. O FTT começou a desabar e o capital da Alameda evaporou. Os investidores, com razão, percebendo que a fortaleza poderia desmoronar como um castelo de cartas, correram para sacar seu dinheiro, suas criptos, antes que fosse tarde demais. A corrida bancária, que já fez estrago no mundo real em diversos momentos da história, agora terminou de fazer o estrago no digital. Com quantidades enormes de saques solicitados da FTX, veio o efeito dominó pela falta de liquidez. E por que outras criptos caíram tanto? Além do temor generalizado do mercado e do derretimento da moeda da segunda maior corretora cripto, teve um elemento adicional. Se a FTX tinha tanto dinheiro alavancado, se muito do patrimônio do grupo estava em um token que ele próprio criou e que agora valia muito pouco, como a FTX iria honrar os pedidos de saque? A resposta é vendendo o que eles tinham, liquidando os empréstimos, as alavancagens, jogando os tokens do portfólio no mercado para converter tudo para dólar e bancar os pedidos de resgate. Tanto a FTX quanto a Alameda eram grandes investidores em projetos cripto, em vários deles investidores iniciais, e detinham uma quantidade enorme de tokens por isso. Quando eles liquidam as operações e vendem os tokens, o mercado desaba. Um dos casos mais emblemáticos
é a Solana, das quais a FTX e a Alameda eram um dos principais detentores. Como consequência, o preço, que era de quase $36 no dia 6 de novembro, caiu para menos de 13 no dia 9, um recuo de 65%. E não acabou. Diante da impossibilidade de dar conta da corrida dos pedidos de resgate, a FTX travou os saques. Como um dominó, uma peça foi derrubando a outra e espalhando o pânico generalizado, até que surgiu uma esperança. A Binance chegou como salvadora da pátria, dizendo que compraria a FTX e honraria os saques pedidos pelos clientes. Em troca, a Binance ficaria com a base de clientes da FTX e o controle da corretora. CZ é o CEO da Binance e fez um tweet dizendo: "Essa tarde a FTX pediu a nossa ajuda. Há uma grande crise de liquidez e assinamos um acordo para adquiri-la integralmente." Vale notar que o CZ e o Sam Bankman-Fried sempre foram inimigos, já degladiaram muito no Twitter. Imagina o tapa na cara que isso não foi pro SBF. O problema é que a luz no fim do túnel se revelou o trem que vinha vindo. A compra da FTX pela Binance deu errado, não foi concretizada. E cerca de 24 horas depois de anunciar a compra, CZ recuou, após a SEC, que é uma espécie de CVM dos Estados Unidos, anunciar que iria expandir suas investigações sobre a FTX. A Binance afirmou que esperava poder oferecer suporte aos clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar. Segundo o analista Tasso Lago, gestor de fundos cripto, a Binance viu que a FTX não era uma empresa solvente, não tinha liquidez para honrar com todos os saques, e que com a FTX quebrando, as pessoas que tinham ou têm dinheiro nela perdem tudo, como uma empresa que vai à falência e não tem dinheiro para devolver para as pessoas. E pessoal, a gente não está falando de uma empresa desconhecida, um protocolo obscuro, DeFi na internet, nada disso. É a segunda maior corretora cripto do mundo. Ou era, né? A FTX emitiu um comunicado dizendo que, além dos saques estarem suspensos, não recomenda as pessoas depositarem dentro da FTX. O próprio CEO da FTX afirmou isso aos investidores, como a Bloomberg mostrou no relatório. Sem mais capital, o provável é a falência. Então, se ninguém comprar a FTX, todas as pessoas que tinham dinheiro nela provavelmente vão perder esse patrimônio. Além de investidores, pessoas físicas, fundos e empresas tinham dinheiro na FTX e exposição a diversos ativos digitais. O derretimento da FTT, das outras criptos, a potencial quebra da Alameda Research, da FTX, tudo isso pode ter impactos ainda imprevisíveis. E pessoal, isso é o que se sabe até agora, a fotografia desse momento, no calor da semana em que tudo aconteceu. Mas podem vir novos desdobramentos, desmentidos, revelações, outros detalhes, reviravoltas, enfim. A história não é simples, ela é complexa, não deve terminar por aqui e a gente vai continuar acompanhando. Essa é a foto de hoje, desse momento que eu estou gravando aqui, dia 10 de novembro. E o Criptopitaco de hoje tem tudo a ver com esse caso. É de um dos protagonistas dele. Mas antes, se tiver curtido esse conteúdo, pelo menos a apuração e a explicação dessa história, né, que deu um baita trabalho, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve também no nosso canal Invest News, tudo isso ajuda muito, viu pessoal? Agora sim, roda a vinheta, Criptopitacos. O CEO da Binance, conhecido como CZ, negou que articulou a compra da FTX e que planejou a queda da concorrente. Sobre o assunto, ele declarou que desconhecia como as coisas andavam na FTX. Ele também reiterou que até poderia ter feito uns cálculos mentais sobre as receitas de ambas as companhias, mas nada além disso. Já sobre as lições aprendidas com o caso, ele afirmou: 1. Nunca use um token que você criou como garantia. 2. Não faça empréstimo se você tem um negócio com criptomoedas. 3. A Binance nunca usou o próprio token como garantia e nós nunca fizemos dívidas. 4. Tenha uma grande reserva. E tem ainda o Criptogiro. Pode rodar. Gisele Bündchen e Tom Brady devem ter perdas milionárias com o derretimento da FTX. A corretora fechou parceria com as celebridades em 2021 em troca de propaganda. O então casal recebeu ações da FTX, que agora ruma para o abismo. O Twitter se inscreveu para se tornar uma empresa de serviços financeiros. O pedido diz que o Twitter planeja realizar serviços monetários nos Estados Unidos e em vários outros países. A Febraban e as associações cripto fazem apelo para que a Câmara vote uma lei das criptomoedas. Uma carta ao presidente Arthur Lira ressalta que o segmento pode trazer investimentos para o Brasil e promover inclusão financeira. O setor de criptomoedas pagou 314 milhões de reais em impostos para o governo brasileiro em 2021. O valor total pode ser ainda maior, pois alguns tipos de taxas não puderam ser calculadas pelo estudo que divulgou os dados. A marca Rolex registrou patentes nos Estados Unidos para o lançamento de NFTs em marketplace próprios. Pedidos da fabricante de relógios incluem ferramenta para realização de trocas de tokens e leilões.
E Crypto News foi esse? Por hoje é só. Muito obrigado por esmagar o like, por se inscrever no Invest News, por compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E até o próximo programa. Tchau, pessoal.